subnotificação, achatar a curva, crescimento exponencial. Vamos entender esses e outros conceitos matemáticos? Essa é a proposta da terceira videoaula, Os Números da Pandemia. Videoaula esta que tem como objetivo compreender alguns termos comuns em reportagens e na divulgação de dados oficiais sobre a pandemia do coronavírus. Então, estamos dando continuidade à temática e para isso conheceremos alguns termos importantes. Vamos lá! Apresentaremos um breve glossário matemático comentado da pandemia. Solicito que façam os registros no caderno, façam anotações importantes sobre o que vocês compreenderam sobre esses termos que nós iremos trabalhar. A pandemia de Covid-19 traz à tona diversos conceitos matemáticos úteis para quem quer compreender o atual momento da crise de saúde que estamos vivendo. Quem acompanha os telejornais, programas de TV, redes sociais, já perceberam que os termos que nós iremos trabalhar são muito comuns. Então, pensando nisso, vamos conhecer alguns desses termos. Preparados? O primeiro termo que eu trago para vocês é crescimento exponencial. Muito se falou sobre esse termo e precisamos compreendê-lo. O crescimento exponencial é aquele que no intervalo de tempo sofre a multiplicação por uma constante que se acentua rapidamente. Maurício Feó, especialista, gravou um vídeo para explicar esse tipo de crescimento que tem ocorrido na pandemia. Ele faz uma analogia com a multiplicação de vitórias régias em um lago. Uma primeira vitória régia origina uma segunda. Dessas duas, 4 novas plantas aquáticas surgem. Dessas 4, 8 novas aparecem. O número sobe então de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32 e assim por diante. Então, para compreendermos esse exemplo, nós iremos assistir agora a um vídeo intitulado Coronavírus e Vitórias Régias, entendendo a curva exponencial. Esse vídeo ele deixará mais claro este conceito. Acredito que vocês irão compreender mais a partir do que será exposto. Então acompanhem, prestem muita atenção e façam anotações necessárias. Vamos lá! Imagine que num lago exista uma vitória régia. E a cada dia que passa nesse lago, cada vitória régia se reproduz e gera outra vitória régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta por vitórias régias, qual é o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por vitórias régias? Pare o vídeo por alguns segundos para pensar. Se você acha que esse dia seria o dia 15, você definitivamente não entende de crescimento exponencial. Se você acha que é depois do dia 15, mas não pode definir o dia a partir dos dados que eu dei, você também não entende completamente o crescimento exponencial. Mas não se preocupe, a epidemia do coronavírus demonstrou que na verdade ninguém entende disso. Meu nome é Maurício Feó, eu sou engenheiro e PhD em Física de Partículas pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e hoje eu vou falar sobre o problema do crescimento exponencial. Agora voltando ao primeiro dia da história do lago. Passado um dia, a vitória régia se multiplicou e gerou outra. Passado outro dia, essas duas vão se multiplicar e gerar outras duas. Agora temos 4. Depois de outro dia, teremos 8. E depois, teremos 16 e assim por diante. Digamos que eu não quero que o lago encha de vitórias régias. Qual é o último dia que eu poderia tomar uma atitude antes que seja tarde demais? Você já deve deduzir que isso vai depender do número de vitórias régias que eu consigo tirar do lago por dia, certo? E agora suponhamos que esse número seja 50 vitórias régias por dia. No primeiro dia tínhamos uma vitória régia, depois no segundo tínhamos 2, depois 4, 8, 16, 32, 64 vitórias régias. Nota aqui, se nesse momento eu ajo e tiro 50, o número vai cair para 14. E aí no próximo dia teremos 28 e assim por diante. Mas se eu tiro 50 daqui, cai para 14.
E aí no próximo dia ela vai se produzir, vai para 28. Se eu tirar 50 novamente, eu vou eliminar todas as Vitórias Régias. Mas nota que se eu deixasse chegar no dia seguinte, onde tinha 128 Vitórias Régias, a partir desse dia já não dá mais para evitar que o lago se encha completamente de Vitórias Régias. Se eu tirar 50 nesse dia, vai se reduzir para 78. Depois, no dia seguinte, teriam agora 156 Vitórias Régias. Se eu tirar 50, agora vai reduzir para 106. E como você pode ver, independente dos 50 que eu tiro, ele vai continuar crescendo indefinidamente. E a partir desse ponto, que é o ponto crítico, nós não podemos mais impedir que o lago vá se encher completamente de Vitórias Régias. Então nota que não importa se o lago consegue sustentar 1000 ou 1 milhão de Vitórias Régias. A partir do momento que a capacidade de reprodução da Vitória Régia ultrapassa a minha capacidade de remoção, esse é o momento que eu perdi a batalha. E por isso que o importante é observar quando o número de Vitórias Régias está chegando perto do limite da minha capacidade de remoção. E não está chegando perto do limite da capacidade do lago inteiro. Por isso que, para situações como essa, a gente não pode esperar o número de Vitórias Régias chegar, por exemplo, na metade do lago. A gente precisa agir antes que o número de Vitórias Régias cheguem na nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. Por isso, para situações como essa, o que importa não é quantos por cento do lago todo está ocupado, é o quão próximo o número de Vitórias Régias está da nossa capacidade de remoção de Vitórias Régias. E se observarmos como o número total de Vitórias Régias do lago evolui, nós veremos que ele segue uma curva exponencial. O número de Vitórias Régias dobra a cada dia, 2, 4, 8, e assim por diante, até que no 30º terá 1 bilhão de Vitórias Régias. Por isso, se quisermos evitar que o lago todo seja coberto, não importa quantos por cento do lago está atualmente coberto de Vitória Régia. O que importa é o quanto a gente consegue tirar e o quão rápido as Vitórias Régias estão se multiplicando. Então, mesmo que a gente conseguisse remover 100 mil Vitórias Régias por dia, o ponto crítico onde a gente perderia a batalha seria aproximadamente no dia 16, onde muito menos de 1% do lago ainda está coberto. E a partir deste momento, não é porque nem 1% do lago, da superfície do lago está coberta de Vitória Régia, que não significa que isso aqui vai acontecer. Agora isso aqui é basicamente inevitável. E se trazermos isso para o contexto de doenças infecciosas, nós veremos que se comporta de forma bem semelhante. Se tem uma pessoa infectada, depois de um determinado tempo, ela pode infectar outra pessoa. E neste instante teremos 2 infectados. Depois de determinado tempo, de novo, esses 2 infectarão um outro e agora teremos 4 infectados. E assim por diante, exponencialmente. Agora, obviamente, existem diversos fatores que diferem do nosso exemplo da Vitória Régia numa doença infecciosa, que eu não arrisco dizer aqui porque eu não sou epidemiologista. Mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. E se nada for feito para a taxa de infecção, ou seja, o número de pessoas que cada um infecta por determinado tempo, diminuir, isso vai aumentar exponencialmente até que chegue perto do limite da população, quando não vai ter mais pessoas para serem infectadas. Mas eu sei que, diferente do caso da Vitória Régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas o objetivo desse vídeo não é falar da epidemia. O objetivo desse vídeo é mostrar o quanto o crescimento exponencial não parece muito lógico para os nossos cérebros. E também como o que importa não é quantos por cento do lago está ocupado, e sim a taxa de crescimento. Nota que no dia 24, apenas menos de 2% do lago estaria ocupado. Do dia 1 até o dia 24, 2% foi ocupado, na verdade menos. Mas do dia 24 até o dia 30, o restante 98% foram ocupados. Por isso, se você quiser agir para evitar isso, você precisa agir rápido. Você precisa agir muito antes de ocupar os 2% do lago total. Você precisa agir quando parece que isso ainda não é um problema. E voltando à pergunta inicial, se num lago existe uma Vitória Régia, a cada dia essa Vitória Régia se multiplica e gera outra.
e no 30º dia toda a superfície do lago está ocupada, o dia em que metade da superfície do lago estava já ocupada é no dia anterior, é no dia 29. Que na curva exponencial seria exatamente aqui, na metade do gráfico, porém no dia 29. Com isso, eu espero que tenha ficado claro a importância de ouvir os especialistas que entendem como essa curva funciona, que sabem modelar o crescimento exponencial, e também quão é importante observar esses números enquanto eles ainda estão baixos, porque depois de determinado momento não tem nada mais que possa ser feito. Então, se você pode, pelos que não podem, fique em casa. E na minha opinião, até mais importante. Obrigado. Conseguiram compreender o conceito de curva exponencial? Então, esse vídeo é bem didático, né? Ele mostra aí a comparação com o caso das vitórias régias. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito. Em caso de dúvida, voltem o vídeo, façam pausas, façam registros no caderno, a fim de fixar melhor esse conceito. Agora nós iremos falar sobre achatar a curva. É um outro termo muito comum, né, que nós ouvimos aí nos últimos meses. E achatar a curva é a tentativa de diminuir a propagação do novo coronavírus e limitar o crescimento de casos em um curto espaço de tempo. Então, o objetivo é que um gráfico com a evolução dos casos da doença não atinja o pico logo no início do contágio. Porque caso isso acontecesse, né, o nosso sistema público de saúde não iria suportar, né, tantos casos, né, chegando nos hospitais, necessitando de respiradores, né, de UTIs, e a gente viu aí como os governos trabalharam, né, nesse sentido, né, de comprar equipamentos, né, de adotar medidas de isolamento social para que se evitasse esse pico logo no início. E a gente sabe que não estávamos preparados. Então, né, segundo o cientista de dados Maurício Feó, essas medidas de isolamento social que foram adotadas pelos governos estaduais, no nosso caso, né, na rede municipal também foi adotado, foi um fator muito relevante para o achatamento da curva. Então, achatar a curva é justamente tentar diminuir essa propagação do coronavírus. Então, essa ação que nós estamos ainda fazendo, né, esse isolamento social, é uma forma de estar diminuindo esses casos, né, de a gente não conseguir atingir esse pico e sobrecarregar o sistema público de saúde. Então, é um termo que foi muito utilizado e que é necessário a gente compreender. Então, para deixar ainda mais claro, eu vou apresentar novamente um vídeo, né, sobre essa temática. Quarentena está salvando o país. Então, mais uma vez, fiquem atentos, acompanhem com atenção, façam anotações se necessário e vamos lá. Se a quarentena funciona mesmo para conter o avanço do coronavírus, por que o número de casos continua aumentando cada vez mais e mais? Será que elas estão fazendo alguma diferença mesmo? Ou será que a gente está sacrificando a economia à toa? Eu sou o Maurício Fel, o autor daquele vídeo das vitórias régias, e embora eu não seja epidemiologista, eu sou cientista de dados e eu acho que a gente pode achar essa resposta analisando os dados da epidemia. No último vídeo, 25 dias atrás, eu disse assim: mas eu sei que o início de toda epidemia se inicia exponencialmente. Diferente do caso da vitória régias, a gente pode frear essa curva com medidas de mitigação, como lavar as mãos, distanciamento social e quarentena. Mas será que no Brasil a curva de casos continua subindo exponencialmente? Ou será que a gente conseguiu frear isso? Para verificar isso, primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear, significa que os números aumentam progressivamente, 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica, os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. E você pode verificar que os dados são os mesmos. Então, 25 de fevereiro foi o primeiro caso, até dia 29 de abril com 79 mil. Na escala logarítmica, a mesma coisa. A grande utilidade dessa escala é que uma curva exponencial aqui seria visualizada como uma reta. E com isso, logo de cara, a gente já consegue ver que o Brasil não está mais seguindo uma curva exponencial perfeita. E se dermos um zoom no início da epidemia no Brasil, a gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos,
a epidemia se comportou de forma exponencial, sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. E agora, se tirarmos o zoom e observarmos o gráfico completo, a gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada, e ela freou aqui, e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. E depois de determinado momento, ela freou mais ainda, e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. Para a gente ter noção do que essas linhas representam numa escala linear, elas seriam essas projeções aqui. Então, no início, a curva estava seguindo essa projeção, ela parou e começou a seguir essa, e depois parou e começou a seguir essa verde. E isso é uma ótima notícia. Significa que, embora os casos ainda venham crescendo, eles não estão mais seguindo a mesma trajetória exponencial que estava antes. Em algum momento ele começou a desacelerar. Isso certamente foi devido às diferentes medidas de contenção que diversos estados aplicaram. No entanto, é bem difícil visualizar o resultado dessas medidas num gráfico, porque cada estado aplicou sua medida em um dia diferente. No entanto, teve uma medida que foi bastante relevante, e quando São Paulo tinha 40% dos casos do Brasil todo, ele iniciou a quarentena nesse dia aqui, dia 23 de março. E no gráfico é bem fácil de visualizar que foi também nesse dia que o número de casos no Brasil parou de seguir a projeção exponencial azul e começou a seguir essa projeção exponencial vermelha. E se isso tivesse acontecido ao acaso? Será ao menos plausível que, sem a quarentena de São Paulo implementada nesse dia, o número de casos do Brasil continuaria seguindo a linha tracejada azul? Certamente seria uma grande tragédia, mas será que dá para verificar isso? Bem, na ciência, quando a gente quer testar uma hipótese, a gente põe ela à prova. E para isso, eu fui atrás de um país cujo início da epidemia, os primeiros casos, seguiram uma linha bem semelhante à do Brasil, mas diferente de nós, eles não implementaram quarentena nenhuma durante toda essa linha tracejada. O que será que aconteceu? Bem, esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. E observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E, depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Isso seria uma ótima maneira de representar o que teria acontecido com o Brasil se nenhuma medida de contenção tivesse sido implementada, assim como foi nos Estados Unidos. E se diminuirmos a escala, podemos ver que, quando a gente aqui só tem 79 mil casos, os Estados Unidos, no mesmo ponto, tinha 735 mil. Se, nesse ponto aqui, o sistema de saúde de várias capitais do Brasil já estão saturando, imagina se tivesse 735 mil casos. Agora, voltando para o nosso gráfico em escala logarítmica. No 22 de março, o estado de Nova York, que assim como São Paulo era o estado com o maior número de infectados no país, emitiu a ordem de que, a partir desse dia, todos os trabalhadores não essenciais deveriam fazer home office e trabalhar de casa. Só a partir desse momento, os Estados Unidos conseguiu se desprender da curva pontilhada azul e começou a ter uma desaceleração na sua curva exponencial. E para piorar a situação, no estado de Nova York, entre os jovens de 18 a 44 anos, embora apenas 0,7% dos casos confirmados vieram a óbito, um total de 11% deles necessitaram hospitalização. Isso é alarmante, porque o Brasil não tem essa capacidade hospitalar. Por isso, confie na ciência, não duvide da eficácia da quarentena. Pense que nessas últimas semanas você não ficou preso em casa, você ficou a salvo em casa. E adicionalmente, você também está salvando vidas. E se esse vídeo for esclarecedor para você, eu peço que repasse adiante, porque muita gente ainda precisa entender essas informações. Eu vou deixar todas as referências para os dados que eu usei nesse vídeo na descrição do vídeo no YouTube, e também um link para download da planilha com os dados e os gráficos que eu usei para fazer as imagens. E algumas ressalvas. A mensagem principal do vídeo é mostrar o que aconteceria sem a quarentena. Tem uma chance dos dados divulgados pelo Ministério estarem drasticamente errados, mas isso não invalida o ponto, e também se observa a mesma coisa em muitos exemplos europeus. A subnotificação, até um certo ponto, não afetaria a análise, mesmo porque o comparativo foi com os Estados Unidos e lá também é bem subnotificado. E o segundo ponto é que é bem provável que tenha sido a quarentena de São Paulo especificamente que causou aquela mudança imediata na curva. Eu esperaria que essas medidas levassem alguns dias para surtir efeitos. Então é mais provável que aquilo já tenha sido resultado da quarentena do Rio de Janeiro e de toda a política de distanciamento social e conscientização do povo que já estava sendo pondo em prática. Então, eu só não estou dizendo que quarentena é essa coisa mágica que funciona em um dia. É um processo e leva tempo. E por último, o objetivo do vídeo é informar e dar um olhar através dos dados.
E eu não tenho competência para analisar todos os fatores que afetam essas curvas. Então, o fato da epidemia ter começado pelas classes mais ricas, por exemplo, eu não levo nada disso em conta. Então, por favor, tome minha análise como apenas educativa. E, para coisas mais sérias, vamos ouvir os especialistas. E aí, o que vocês acharam do vídeo? A quarentena é uma ação eficaz? Fica aí a reflexão para vocês. Subnotificação. Temos aqui um termo também muito utilizado nos últimos dias, nos telejornais, nas redes sociais também ouvimos falar sobre esse termo. Mas o que se trata subnotificação? A subnotificação ocorre quando há casos de coronavírus que não estão sendo registrados no sistema, ou porque há poucos testes, ou porque muitos não buscam o sistema de saúde quando estão assintomáticos ou apresentam sintomas leves. Já estamos aí com a marca superior de 1 milhão de casos no nosso país, né? E aí, quando a gente pensa nesse termo, subnotificação, quantos casos deixaram de ser registrados? Já temos registrados mais de 1 milhão de casos. E esses casos que foram subnotificados? Porém, esse não é um problema restrito à Covid-19. Doença de Chagas, por exemplo, também é muito subnotificado no país, no nosso país, Brasil. Embora não seja um conceito matemático, é um fenômeno que dificulta a confiança em indicadores como a taxa de letalidade. Então, esse termo, como foi colocado aqui no nosso slide, não é um conceito matemático, mas se há casos de subnotificação, isso vai alterar os cálculos de taxas de letalidade, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, espero que tenham compreendido o termo subnotificação, que ocorre justamente quando os casos não são registrados. Compreendido? Vamos lá. Professor, e o que se trata taxa de letalidade? Você já conhece esse termo? Já ouviram? Então, a taxa de letalidade é a razão entre o número de óbitos por Covid-19 e o número de casos confirmados da doença. Perceberam por que é importante o termo anterior, subnotificação? Porque, devido a ela, essa taxa de letalidade pode não ser confiável, porque aqui eu só vou conseguir calcular a partir do número de casos confirmados. Mas e os casos que não foram conferidos, se eram de fato um caso de Covid-19? Quantas pessoas deixaram de procurar o sistema público para fazer testes? Então aqui essa taxa, como a gente vai ver, é um índice que depende muito da forma como o país monitora casos leves ou assintomáticos, São casos que não apresentam sintomas. Como no Brasil a determinação inicial foi focar apenas em casos graves, com internação hospitalar, estudos apontam que o número de confirmados é bastante superior ao registrado pelo Ministério da Saúde. Então a gente já sabe que esses dados passam de 1 milhão. Então, isso é muito superior a este valor, considerando os casos que não foram confirmados. Atualmente, os casos graves são o enfoque da política de testes. Por isso, a atual taxa de letalidade não condiz com a realidade. Devemos ver uma queda dessa taxa com o aumento da testagem que deve ocorrer a partir desse mês de junho, no qual nós estamos vivenciando. E uma informação importante é que o nosso estado é um dos destaques no nosso país em número de testagens. Então, aí é um dado importante para o nosso estado. Em 20 de maio, o Brasil apresentava uma taxa de letalidade de 6,6%. Ou seja, era considerado o quê para calcular chegar nesse valor? Então, pegou-se o número de óbitos, ou seja, o número de pessoas que morreram por Covid-19, e divide pelo número de casos que foram confirmados até aquela data. Então, quando se faz essa divisão, nessa razão, chegamos à taxa de letalidade de 6,6%. Porém, como já percebemos, não é um dado concreto devido aos dados que não são notificados, ou seja, as subnotificações. E a taxa de mortalidade? Do que se trata? Já ouviram falar nesse termo? Bom, a taxa de mortalidade é a razão entre o número de óbitos por Covid-19 e a população de um determinado município, estado ou país. Ao contrário da taxa de letalidade, é um indicador mais confiável,
pois a população é um dado conhecido. O bom de trabalhar com a taxa de mortalidade e não taxa de letalidade é que o denominador da fração, no caso aqui é a população, quase não muda. Geralmente, a taxa de mortalidade é apresentada não como uma porcentagem, como ocorre no caso da letalidade, mas como uma razão entre os óbitos por 100 mil ou 1 milhão de habitantes. No caso de estados, no caso do país, no caso de municípios pequenos como o nosso, a gente calcula essa razão por 1.000 habitantes, que é o caso que a gente vai já praticar. Em 20 de maio, o Brasil tinha uma taxa de mortalidade de 8,6 mortes para cada 100 mil habitantes, isso segundo o Ministério da Saúde. Todas as nossas informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis. Dando continuidade à temática de aulas anteriores e sempre se preservar de reconhecer a importância da fonte dessas informações. E aqui eu trago para vocês um exemplo de como calcular a taxa de mortalidade para cada 1.000 habitantes. Trago para vocês aqui o boletim epidemiológico do município de Jijoca de Jericoacoara como exemplo, que na data de 23 de junho de 2020 tinha registrado um total de 5 óbitos. Então vamos calcular a taxa de mortalidade para cada 1.000 habitantes no município de Jijoca de Jericoacoara, considerando que em 23 de junho de 2020 havia 5 óbitos confirmados. E aí, como é que a gente faz esse cálculo da taxa de mortalidade? A gente vai calcular a partir do número de óbitos multiplicado por 1.000 e divide pelo número de habitantes. Então, é assim que nós calculamos a taxa de mortalidade. Vamos ver como é que isso funciona. Então, como vocês viram, a gente tinha aqui um total de 5 óbitos na data, no último boletim epidemiológico do município de Jijoca, de 23 de junho de 2020. Então, a gente vai calcular essa taxa de mortalidade para cada 1.000 habitantes. E, segundo o IBGE, tinha-se a última estimativa de população do município é de 19.587 habitantes. Então, eu multiplico o número de óbitos por 1.000 e divido esse resultado pelo número de habitantes, que no caso são 9.587. Quando eu faço essa divisão, eu encontro 0,26 óbitos para cada 1.000 habitantes. Então, uma taxa baixa, considerando que a cada 1.000 habitantes a gente tem menos de uma morte calculada na taxa de mortalidade. Então, fica aí um dado registrado, uma forma, um exemplo de como se calcular a taxa de mortalidade de uma cidade, de um estado, de um país, enfim. Então, trago o exemplo aqui do município de Jericoacoara, considerando os dados do último boletim epidemiológico. Ok? E aí vem agora a atividade para vocês. Então, o que é que vocês deverão fazer? Primeiro, vocês deverão pesquisar a quantidade de óbitos por Covid-19 na cidade de Bela Cruz. Então, vocês vão considerar o último boletim epidemiológico do município, que é divulgado diariamente nas redes sociais da prefeitura. Então, vocês fazendo essa atividade hoje, vocês vão consultar o boletim de ontem. Considerando que a população total do município de Bela Cruz é de 30.873 habitantes, isso de acordo com a última estimativa do IBGE, vocês deverão calcular a taxa de mortalidade para cada 1.000 habitantes de Covid-19 em 2020. Claro que esse valor vai se alterar a partir do número de mortes que forem ocorrendo. Mas aí a gente vai calcular esse valor, essa taxa de mortalidade, considerando a data de hoje. Ao concluir essa atividade, vocês deverão enviar mesmo via WhatsApp, no meu privado, e posteriormente ele será compartilhado no grupo. A gente fará uma correção coletiva e aí a gente compartilha essa informação no grupo. Bom, estamos chegando ao fim da nossa terceira videoaula, os números da pandemia, e nesta videoaula tínhamos como objetivo compreender alguns termos comuns em reportagens e na divulgação de dados oficiais sobre a pandemia do coronavírus. Então, eu espero que após a exposição desses conceitos, do nosso glossário, dos vídeos que foram apresentados e da realização da atividade proposta, a gente consiga atingi-lo com sucesso. Em caso de dúvidas ainda, sempre repito, voltem a assistir a videoaula, retomem os conceitos e façam anotações para fixar o conteúdo. Assim,
Informo que continuo trabalhando de casa, disponível para tirar todas as dúvidas que surgirem. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.